Isaías, no capítulo 40, nós temos uma narrativa que, como toda narrativa da Escritura, precisamos entender do que ela fala, em que cenário ela está incluída. Se não for assim, não adianta, é como ler e não compreender, aí, como acontece por aí, sai falando besteira em cima de besteira, esses palhaços que a gente está vendo aí na televisão, esses hipócritas que estão por aí espalhados, dizendo-se cheio de poder, desafiando aqui e ali. Estamos aguardando a hora. Tem que entender o que está escrito, não é pensar que entendeu. Tem gente que pensa que entendeu, e aí vive aquilo que pensa. Você só sabe que um texto bíblico é aquilo que você acredita quando realmente o Espírito Santo testifica a você. Se não houver uma testificação, o que é testificação? Testificação é a comunicação do Espírito Santo ao teu espírito. Se você ainda não sentiu nenhum toque, nenhum sinal, tal, vai com calma, irmão, vai com calma, senão você pode estar vivendo convictamente uma heresia, algo que não vai te levar a lugar nenhum. Então, aqui em Isaías, no capítulo 40, nós temos o seguinte: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei em alta voz que a sua missão está completa e que a sua obra se cumpriu, que a sua iniquidade está expiada, que ela recebeu da mão de Yahvé retribuição em dobro por todos os seus pecados. Há uma voz que clama, em meio à terra desértica, preparai o caminho para Yahvé, na estepe, aplanai uma vereda para o nosso Deus. Seja entulhado todo o vale, e todos os montes e colinas sejam aplanados. Eis que os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória de Yahvé, o Senhor, será revelada, e juntos todos a contemplarão, porquanto a boca de Yahvé o afirmou. Eis outra voz que ordena, clama ao que indago, que, pois, hei de clamar? E ouço a resposta, toda a carne é erva, e toda a sua graça como a flor do campo. Seca-se a erva e murcha-se a flor, quando o vento de Yahvé sopra sobre elas. O povo não passa de relva frágil. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu que trazes boas novas a Sião, suba num alto monte. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz com fortes brados. Ergue-a, não tenhas receio, e proclama às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Yahvé, o Eterno, vem com poder, com o seu braço forte ele governa. A tua paga está guardada com ele, e diante dele segue o teu galardão. Como bom pastor ele cuida do seu rebanho, nos próprios braços ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo. Guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Amém. O que esse texto está falando? Né? Aqui no meio, que nós tão comumente conhecemos, a voz do que clama no deserto, né? Prepara o caminho do Senhor. A Bíblia aqui está falando da vinda de Jesus? Você concorda com isso? Você acha que é isso? Tá. Se está falando da vinda de Jesus, estaria falando o quê? Da sua segunda vinda, agora, quando ele vier ao mundo novamente? Ou a Bíblia está falando da sua primeira vinda? Esse texto de Isaías 40 fala da manifestação
de um redentor que é precedido por um anunciante, mas está falando da primeira vinda do Senhor Jesus. Existem vários textos falando da vinda de Jesus, porém, se nós não entendermos, nós vamos achar que é tudo igual, tudo falando uma coisa só. Não, esse texto está falando da primeira vinda do Senhor Jesus, e essa profecia se cumpriu, recaiu sobre João Batista. Ali se cumpriu a primeira vinda de Jesus na profecia, no anúncio de João Batista. Mas, por exemplo, quando você vai a Joel capítulo 2, ali o texto é diferente, o texto traz outra visão, traz outras prerrogativas. O texto não está falando de alguém, um simples anunciante. A história lá é bem diferente. Enquanto que da primeira vinda está falando, olha, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, todo o vale será entulhado, todo o monte e colina será aplanado. Há uma voz que clama em meio a uma terra deserta. Ora, se é uma terra deserta, nós entendemos que é uma terra de escassez. E por tantas coisas que temos entendido, ora, nós podemos compreender que então este anunciante, que sabemos ser João Batista, ele vai estar anunciando Cristo e ele não vai ser ouvido de forma alguma. Por quê? A maneira como o texto está dizendo. O texto aqui não está falando de uma manifestação de poder, não está falando de sinais, prodígios e maravilhas, não está falando de coisas sobrenaturais, embora tudo aqui é sobrenatural, mas naquele cenário mais explosivo das coisas que nós consideramos sobrenaturais. Porém, lá em Joel capítulo 2, diz que vai haver uma manifestação do Senhor Jesus, só que lá Joel, ele vai dizer, e acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso já aconteceu? Não. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e sonharão os vossos velhos, e até sobre os servos e as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito, diz o Senhor, anunciando um momento específico em que o texto vai apontar para uma vinda do Senhor Jesus, mas não é a mesma que João Batista, ou Isaías 40, vem e anuncia. O que acontece? A Escritura, irmão, ela fala de primeira vinda do Senhor Jesus e fala da segunda vinda do Senhor Jesus. As pessoas hoje acreditam numa primeira vinda que aconteceu e foi consumada, mas as pessoas não estão aguardando uma segunda vinda, estão vivendo de uma forma louca, que quando alguém contundentemente anuncia, ó, Jesus está às portas, e começa a falar veementemente, ele, não, você é louco. Porque as pessoas não querem ouvir da volta de Jesus. Por que elas não querem ouvir? Simples, muito simples. Porque elas não estão prontas para isso. Os pastores não querem ouvir falar da volta de Jesus, eles não estão preparados. Os membros das igrejas não querem ouvir falar de volta de Jesus, eles se revoltam com isso. Jesus volta em 2070, é no século 21. Não, esse cara é maluco, esse cara é um herege, esse cara é fanático, é louco. Por quê? Porque eles têm medo disso, eles sabem que não estão prontos. O Espírito Santo não testifica com eles. Isso aconteceu na primeira vinda de Jesus. Israel é o retrato da igreja. Na primeira vinda de Jesus, eles estavam prontos.
Estavam tão prontos que chamam o Filho de Deus de endemoniado, sem discernimento nenhum. Eles estavam tão fora da realidade que eles não eram capazes de discernir entre as obras de Deus e do diabo. A cegueira de Israel estava a este nível. Eles viram Jesus realizando obras e disse o quê? Ele realiza estas obras, cura enfermo, expulsa demônio. Por quê? Com pacto com Beelzebu, príncipe dos demônios. Eles não sabiam mais discernir o que era uma obra de Deus e uma obra do diabo. A visão deles estava completamente perdida. E hoje? Tem diferença de hoje? Não. Hoje não tem nenhuma diferença. Hoje a igreja está exatamente da mesma maneira. Pessoas de Bíblia na mão estão adentrando em templos de Universal, porque não sabem mais discernir uma obra de Deus para uma obra do diabo. Pessoas estão hoje acomodadas dentro de igrejas batistas e não sabem mais discernir entre uma obra de Deus e uma obra do diabo. Meter uma placa lá em cima escrito igreja é o bastante para as pessoas estarem entrando, e acabou a história. As pessoas estão vendo os políticos desfilarem em tudo que é púlpito, assembleia, metodista, presbiteriana. Os políticos invadiram tudo e as pessoas estão lá sem saber discernir o que é uma obra de Deus ou uma obra do diabo. Isso já aconteceu e continua acontecendo exatamente agora nos nossos dias. Estamos vivendo o mesmo tempo em que Cristo se manifestou em Israel, que era o tempo da apostasia. Ele vai se manifestar de novo e nós estamos vivendo, já estamos nesse tempo, o tempo da apostasia. As pessoas abandonaram a fé e agora ministério próspero é ministério rico, rico do dinheiro. Isto se chama apostasia. O tempo que Paulo profetizou, Pedro profetizou, Tiago profetizou, o Senhor Jesus profetizou, João profetizou que viria o tempo da apostasia, em que as pessoas deixariam a sã doutrina e se tornariam mercenários, fazendo do povo de Deus uma massa de manipulação, diz Pedro, um grande negócio. Qual o tempo que nós estamos vivendo? Apostasia. Jesus se manifestou a primeira vez e o tempo era apostasia. Quando ele se manifestar a segunda vez, o tempo ainda será um outro tempo, a apostasia terá voltado e ele retornará no mesmo cenário. E tudo isso tem a ver com uma palavra simples: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que vós os vistes, e ele voltará da mesma maneira. Então, quando Jesus voltar, será da mesma maneira, do mesmo jeitinho, não vai mudar nada. O cenário será o caos espiritual, em que vai ter um Simeão e uma Ana ainda sustentando algo dentro de si, uma minoria, mas a nação inteira completamente corrompida, largada. Então, a Bíblia fala muito mais na segunda vinda do Senhor Jesus do que na primeira, mas isso aí não tem como comparar. A segunda vinda de Jesus é anunciada em disparada, ainda mais que os apóstolos profetizaram abundantemente a respeito desse tempo. Então, hoje, você diz, Jesus veio, todo mundo, Jesus veio, ele virá. Não, mas quando será isso? Não, mas eu não sei se ele virá não. Ainda tem crentes tão ignorantes que dizem assim, não, eu acho que Jesus não volta mais nesse mundo, porque do jeito que as coisas estão, se ele voltar nesse mundo, vão fazer com ele tudo de novo como fizeram da primeira vez. Eu digo assim, é o caos. Está provado que realmente Jesus vem, é o fim. Crente que diz que quando Jesus voltar, vão fazer com ele o que fizeram da primeira vez. Estão achando, não estão entendendo as dispensações. O Jesus que veio, ele veio como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio como ovelha muda levada ao matadouro. Isso foi uma dispensação da vida dele, que aprendeu obediência pelo que padeceu.
Quando Jesus se manifestar novamente, não tem nada a ver de cordeiro, não tem nada a ver com ovelha muda, tem nada a ver com isso. Jesus veio para dar a vida na primeira vinda, na segunda ele vem para matar metade do planeta. A próxima vinda de Jesus, metade do planeta morre. Planeta que eu falo são as pessoas. Metade da população morre, não sobrevive. Milhões de pessoas vão morrer quando Jesus se manifestar a segunda vez. Milhões de pessoas vão morrer, milhões. Tá, irmão? Não vai morrer só aqueles que estão no campo de batalha, no vale do Armagedon, não. Não é só isso, não. Porque para que aqueles estejam lá no campo de batalha, no vale do Armagedon, existe toda uma corporação, toda uma administração, instituições, pessoas custeando guerra, custeando alimentação, pessoas custeando. Então, a guerra não se faz só com quem está no campo de batalha, a guerra também se faz com toda uma corporação que está por trás. Marinha, exército, aeronáutica e sabe-se lá mais o que. Quando Jesus vier, não vai morrer só quem está no campo de batalha, não, porque é tão culpado quem dá o tiro, quanto quem manda dar o tiro. Ou você não acha que é assim? Se você não acha que é assim, pode pensar diferente, irmão, porque é assim, né? Não é culpado só quem vai lá e mata, não, aquele que pagou para matar é tão culpado quanto, ou não é? Então, não vai morrer só quem está no campo de batalha no Vale do Armagedon, não, pessoas dentro dos quartéis, generais dentro da sua casa, almoçando com seus filhos, vão cair em cima da mesa, morto. Quando ligar a televisão, está lá o relâmpago, está lá as câmeras, um estrondo fora do comum. Por quê? Porque Jesus vai definitivamente matar pessoas que estarão ali no Vale do Armagedon contra os seus projetos e vai estar matando também aqueles que os enviaram. Nessa época lá do Vale do Armagedon, vai ter muita gente que não queria estar lá, mas estão servindo, e como acontece normalmente, né, não vão fugir, estão na corporação, é para ir para a guerra, vamos, né? Aí eles dizem, seja o que Deus quiser, e dessa vez vai ser mesmo, o que Deus quiser. Então olha aqui, Joel capítulo 2, fazei soar a trombeta por toda Sião, dai o alerta no meu santo monte, tremam todos os habitantes da terra, porque o dia de Jeová vem e já está próximo. Esse é um cenário da primeira vinda? No cenário da primeira vinda, não foi recomendado nenhuma apavoração. No cenário da primeira vinda, ora, eles estão esperando o quê? A promessa é alguém que vem como ovelha muda para ser levada ao matadouro. Ora, que ameaça essa pessoa pode oferecer? Alguém que vem como um cordeiro de Deus para ser sacrificado. Qual a ameaça que esse cidadão oferece? Qual o risco que ele traz para os orgulhosos, para os poderosos do planeta Terra? Mas agora não. Agora está falando uma coisa diferente. Olha, fazei soar a trombeta por toda Sião, dai o alerta no meu santo monte, tremam todos os habitantes da terra, porque o dia de Jeová vem e já está próximo. Aí diz, e será um dia de trevas. Epa, quando Jesus se manifestou a primeira vez, ele disse o quê? Eu sou a luz do mundo. Então ele veio e trouxe luz, agora ele vem e trará. Será um dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens densas e de absoluta falta de claridade. Por outro lado, assim como a luz da aurora surge e se estende pelos montes, um grande e poderoso exército vem se aproximando.
como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. É muita gente que vem para o milênio. Virá um exército como nunca se viu com o Senhor. Diante deles vai uma espécie de fogo devorador, e atrás uma chama ardente. A terra à sua frente é como o jardim do Éden, mas atrás deles fica um deserto arrasado. Sim, por onde passam nada lhes escapa. Isso não aconteceu na primeira vinda. Mas não aconteceu mesmo. Mas vai acontecer agora. E cá entre nós, irmão, meu coração transborda tanto de amor por Jesus, que o outro lado da balança é uma ira terrível contra esse mundo. Por isso aqui está falando a meu respeito e ao seu, se você se enquadra nisso. Viremos, e o que está dizendo aqui, a respeito desse exército que vem, que ele diz aqui, olha, eu achei interessante, diz assim, olha, no meio do verso 2, diz assim, um grande e poderoso exército vem se aproximando, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Não se verá. Por que esse grande exército? Porque nós voltaremos e seremos espalhados por todo o globo terrestre. Jesus não vem com meia dúzia para reinar sobre o planeta Terra. Ele vai precisar de muita gente no Rio de Janeiro, muita gente em São Paulo, muita gente em Santa Catarina, muita gente em Brasília, muita gente, não para ser político, né? Muita gente em Manaus, muita gente no Amazonas, em tudo que é canto, nós dominaremos a terra. Muita gente na China, em cada quadrante, em cada metro quadrado, muita gente no Japão. O mundo será dominado por nós estaremos espalhados em tudo. Então é um exército que nunca ninguém viu igual. É gente demais. Isso tem a ver com a primeira vinda de Cristo? Não, isso tem a ver agora, neste século 21, quando nós retornarmos com Jesus, né? Por isso eu já disse para os meus inimigos, eu vou morrer, hein? Mas não fiquem felizes não, porque eu vou voltar. Não adianta soltar fogos não, eu vou morrer, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou ser bem mais terrível do que o que eu sou hoje. Por isso, pode deixar os seus filhos e netos aí, porque o Deus que visita a maldade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração, vai pegar todo mundo, meu irmão. Não vai escapar ninguém. O que diz a nosso respeito? Um deserto assolado é o que nós deixaremos. Nós não viremos plantar flores. Ei, desembargador, desce. Mas eu estudei, eu prestei concurso. Concurso? Eu não prestei concurso. Pode ser. Cadê seu diploma? Guarda na gaveta. Se eu te ver com esse diploma no meio da rua de novo, tu está preso. Capitão da PM. Você vai servir agora o Rei dos Reis. Quer servir? Não quero, então tu pode tirar tua farda, você não serve para nada, já tem outro no teu lugar. Qualquer setor, vamos lá na Rede Globo, a partir de hoje os programas serão esse. Se vocês quiserem manter a TV aberta, se não quiser, pode sair que nós estamos assumindo. Irmão, você não tem ideia do que será o milênio. Vamos chegar ali no fórum da Praça 15, incêndio, sai todo mundo. Não vai existir mais fórum da Praça 15 fazendo o que faz. O prédio vai ficar lá, mas lá dentro nós vamos fazer outras coisas. Diante deles, diante de nós, diante desse exército, vai uma espécie de fogo devorador, ou seja, é o mover do Espírito, né? Do Espírito Santo. Eu te pergunto, fogo é sinônimo de quê? Fala bem alto. Juízo. Então diante de nós vai o quê? Um juízo. Então não viemos plantar flores.
Não voltaremos no milênio para plantar flores. Aliás, a bandeira do milênio se chama aquilo ali, ó. Bíblia sim, Constituição não. Quem volta para esse mundo com aquela bandeira ali, não veio plantar flores. Atrás de nós, do exército, uma chama ardente. A terra à sua frente é como o jardim do Éden, ou seja, muito linda, mas atrás deles fica um deserto arrasado, sim, por onde passam, nada lhe escapa. O que significa nada lhe escapa? Nós usamos essa expressão para o bem ou para o mal? Nós usamos essa expressão quando as coisas ficaram bonitas ou ficaram feias? Quando diz, pô, não escapou nada. Houve um terremoto, não sei aonde, não escapou nada. Essa expressão não é usada para jardins. Poxa, nasceram tantas flores bonitas, não escapou nada. Você usa essa expressão? Não, você usa a expressão nada escapa, nada escapou, quando a coisa foi terrível. Eles têm a aparência de cavalos e correm como cavaleiros quando atacam galopando. Vixe. Vão saltando sobre o topo dos montes, com um estrondo semelhante ao de carros de guerra, como a chama que crepita e consome a palha, como um povo poderoso em posição de combate. A coisa é tão terrível, chega a comparar esse exército a cavalos de guerra. Você não sabe o que é cavalo de guerra? Você nunca leu o livro de estratégia militar? Já leu? Quem já leu o livro de estratégia militar aí? Ninguém leu, tá vendo? Então você não sabe o que é um cavalo de guerra. Você não pega um cavalo e coloca ele para combate. Naquela época se usava muito cavalo, né? Nos tempos antigos. Você não pega um cavalo, vou comprar um cavalo ali para puxar minha carruagem que eu vou para a guerra. Não, você não faz isso. Se você pegar um cavalo e colocar ele para combate, você está frito. Ele acaba, o próprio cavalo acaba contigo na guerra. Ele não anda, ele empaca. No impacto, no barulho. Cavalos de guerra são preparados para a guerra. Cavalos de guerra eram preparados com barulho. Eles ficavam batendo com as espadas no escudo, fazendo barulho no ouvido do cavalo e botando ele para correr. Ele tinha que atender o comando diante de tanta coisa controversa. Ele era treinado para aquilo ali, de maneira que quando eles estavam na guerra, que o camarada batia a rédea, ele ia reto e nada o parava. Ele não se intimidava com nada, porque ele foi preparado para a guerra. Mas pastor, o cavalo não se intimida com nada. Se intimida sim. Ele é um animal e tem medo sim. Ele não sabe a força que ele tem. Ele tem medo sim, o cavalo tem medo. Às vezes você vê aí, no hipismo, camarada, o cavalo salta um obstáculo, salta o outro, daqui a pouco ele vê o outro, ele empaca, e o cavaleiro, vai lá na frente. Isso você já viu, né? Todo mundo já viu isso? Ele teve medo de saltar aquele obstáculo. O cavalo treinado para a guerra, o que tiver na frente dele, ele passa por cima, porque ele é treinado para isso, para passar em cima de escudos, para passar em cima de espadas, para passar em cima de outras carruagens, saltar. Ele é treinado para aquilo, irmão. Treinado de cavalo de guerra. Então, esse povo tem toda essa comparação de até a cavalos poderosos em posição de combate. Bem, perante eles, os povos se contorcem, apavorados e aflitos. Todos os rostos ficam pálidos. De quê? De medo? Então eu não venho no reinado de Cristo com flores, porque senão ninguém teria medo de mim. As minhas roupas, olha, não sei nem que roupas são essas. O meu semblante, a minha postura, a minha voz, as pessoas vão ter o quê? Medo. Então esse milênio de paz pode ser paz para alguns, outros o coração vai derreter. Eles atacam como guerreiros destemidos e violentos. Guerreiros o quê? Violentos?
escalam muralhas como soldados, todos marcham em disciplinada linha, sem desviar-se da sua fileira, não empurram uns aos outros. O que quer dizer não empurram uns aos outros? Não estão disputando espaço, nem estão querendo destaque. Eles já vieram com a missão do céu e já sabem o que vão fazer. Cada um marcha sempre em frente, abrem caminho por entre as armas e não se deixam intimidar por nada. Meu Jesus! Abrem caminho por entre o quê? Armas. Então significa que as armas, nós vamos ter oposição, não vamos ter oposição? Vamos ter oposição, mas o poder sobre nós será uma coisa, as armas não conseguirão nos atingir. É uma coisa realmente impressionante. E não se deixa intimidar por nada. Bem, projetam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões entram pelas janelas. Diante desses salteadores toda a terra se aterroriza e os céus estremecem. O sol e a lua escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor do firmamento. Eis que Jeová levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é imenso o seu exército, como são poderosos os que obedecem ao seu comando, como é tremendo o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Esta é a segunda vinda de Jesus. Ele trará um povo cheio de ira. Que tipo de ira? Um povo sedento de justiça, com uma sede de justiça. Vai ser pouco, irmão, os que já estão lá em cima, selado para o milênio, que já sabem que virão no milênio. Eu imagino eles impacientes. Caramba, passou 100 anos, ainda falta 500. A fome e sede de justiça, que a Bíblia diz, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, vai fazer esse povo retornar para reger com cetro de ferro sobre as nações. E como diz aqui, Jeová levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é imenso o seu exército, é o maior de todos os tempos, né? Como são poderosos os que obedecem ao seu comando. Somos poderosos porque estamos sob o comando, a palavra de Deus. Então lá estão as armas. Que arma o quê? Lá está o canhão. Que canhão o quê? O exército, marinha, aeronáutica. Que besteira. Isso é piada. Nós vamos abrir caminho por entre as armas, vamos passar, vamos ser fortes, teremos força de saltar como ninguém, escalaremos o que for, ninguém conseguirá se esconder. Nós vamos entrar em todos os setores de uma sociedade. Somos milhões, nós somos milhões que virão para reinar sobre a terra. Vamos invadir tudo que você possa imaginar de administração pública, de setor privado. A ordem está conosco, a palavra é do nosso Deus. Quem jogar um alguidar na esquina, meu irmão, está frito, são décadas de cadeia. Quem fizer um sacrifício de um animal, está frito, e ninguém vai escapar. Não vai nem precisar de câmera para ver quem foi, porque à frente desse exército está o Senhor Deus. Como é tremendo! Aí, diante disso, tudo isso, o profeta diz assim: como é tremendo o dia do Senhor. Ao mesmo tempo ele diz assim, olhando para os outros, ele diz: como será terrível, quem poderá suportá-lo? Quem poderá suportá-lo? Ou seja, não vai ser moleza no milênio. Diz lá Apocalipse que Jesus Cristo regerá as nações como? Com cetro de ferro. E diz que ele ferirá as nações. Como?
com a espada que sai da sua boca. Aquela. Esta é a espada que sai da sua boca. O seu evangelho, a sua palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada afiada de 2 gumes, penetra a divisão da alma, do espírito, junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos, as intenções dos corações. Esta palavra que é nos dada, feriremos as nações. A humanidade nunca quis se curvar a essa palavra. Até agora, estão tentando aí, até contra a Escritura, estão querendo lançar Bíblias adulteradas, os gays aí, os homossexuais, imagina. Com esta palavra, nós voltaremos, e com esta palavra, nós feriremos as nações. Opa, então significa que quando Jesus se manifestar, as nações continuarão a existir. Então eu descobri mais um detalhe. No milênio terá guerra. Só que é uma guerra que na nossa presença a vitória é nossa, mas terá guerra. Nós vamos impor. Se ele regerá com cetro de ferro, isso significa ditadura. Não tem sentar na mesa para conversar. Jesus não vai fazer assim: vem cá o Barack Obama, chama a Dilma, chama o Mao Tse Tung, não sei se vive esse cara, ainda vive, chama o Fidel não sei da quantas. Não tem mesa redonda, não vai chamar ninguém para conversa. Meus servos, vão lá, você já tem as ordens. Você que vai para Cuba, vai lá, executa. Você que vai para os Estados Unidos, vai lá, assume o comando. Você que vai para a Bélgica, você que vai para a França, você vai lá, assume, leva a tua equipe, vai lá, resolve o problema. Ditadura, cetro de ferro. Quem diz que o governo de Deus é democrático, nunca soube o que é o toque do Espírito Santo. Deus nunca foi democrático, ele sempre foi ditador. Está aqui a minha palavra, ó. Se tu crê, eu te dou a vida. Não, eu não quero crer, eu posso ir embora? Pode. Daqui a pouco, porque estou nesse tormento? Você não quis a vida, eu te dei a morte. Amém, meu irmão? Não pense que você serve um Deus democrático. Ele é ditador. Ele é ditador. É ditador. Muito. Bom, a segunda vinda de Cristo vai ser tremendo. Mas muita gente hoje que acreditou que ele veio há 2000 anos atrás, não está discernindo que ele virá novamente. E dessa vez, ele não vem como o Cordeiro de Deus, ele vem como o leão da tribo de Judá. Amém, irmão?